Ela não sente mais sua falta porque você ainda está tentando ser lembrado. E tudo o que é buscado com desespero tende a se dissolver na memória de quem não quer ser encontrado. É duro aceitar isso, mas o silêncio que você teme é exatamente o que devolve o poder que você perdeu. Há um instante em que o coração masculino precisa entender o que a mente feminina já domina com maestria. A ausência tem mais força do que a presença desesperada. Enquanto você insiste em provar que está bem, ela apenas observa. E quanto mais você tenta ser visto, mais se torna invisível. A psicologia feminina não responde à insistência, responde à energia. E energia não se finge, não se força, não se posta. Ela se sente. Durante o contato zero, o erro de muitos homens é acreditar que a estratégia é sobre ela, quando na verdade é sobre ele. O contato zero não é uma tática para fazê-la correr atrás. É uma travessia de silêncio, onde o homem aprende a existir sem depender do olhar dela. Porque só quando você realmente some do radar emocional é que ela começa a perceber o vazio que você preenchia. No início, ela pode parecer aliviada. Vai sair, rir, postar, mostrar ao mundo que está livre. É uma ilusão comum. O riso é a cortina da negação. A mulher que um dia foi tocada de verdade não se liberta de um homem pela aparência de felicidade. Ela se convence disso por um tempo, sim, mas a mente humana tem um ciclo. Depois da euforia, vem o eco. E o eco traz lembranças, detalhes, sensações, cheiros, fragmentos de momentos que o cérebro não consegue enterrar. É nesse instante que a ausência começa a trabalhar silenciosamente, como um perfume que volta quando o vento muda de direção. Mas o erro fatal é quebrar o silêncio antes da hora, porque o contato zero é um campo psicológico, não um jogo de tempo. Não se trata de 30 dias, 40, 60. Trata-se de densidade. Trata-se de quanto você realmente se reconstrói sem ela. Se o seu silêncio é apenas um disfarce para provocar reação, ela vai sentir o vazio emocional por trás dele. E a mulher, quando sente falsidade energética, simplesmente se distancia ainda mais. Mas se o seu silêncio vem da verdadeira aceitação, se você realmente parou de buscá-la, aí algo muda. Ela começa a se perguntar: como ele conseguiu desaparecer assim? Como ele não me procura mais? A mente feminina é movida por curiosidade e contraste. E o contraste entre o homem que um dia implorava atenção e o homem que agora se tornou um mistério é o que a desestabiliza. Quando o controle emocional muda de mãos, o inconsciente dela reage. E o que desperta saudade não é a lembrança de quem você foi. É o espelho que ela vê quando percebe que você não é mais o mesmo. A ausência é o espelho que devolve o poder ao homem e o desconforto à mulher que achava que o tinha perdido. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Quando você pratica o silêncio verdadeiro, você também passa por uma mutação interna. O contato zero te força a lidar com as camadas que você escondia atrás da necessidade de ser querido. O amor, quando mal resolvido, é muitas vezes uma tentativa de fugir de si. Você queria ser amado para não ter que se amar. Queria ser notado para não encarar o vazio da própria solidão. Agora, o silêncio te coloca frente a frente com esse vazio. E se você não o encarar, vai continuar preso na mesma repetição emocional, só que com outro rosto. Durante o contato zero, a energia muda quando você deixa de esperar. É nesse momento que ela começa a sentir. Porque toda mulher sente quando a energia muda. Não por mensagens, não por sinais externos, mas por vibração interna. Quando você se desconecta emocionalmente, algo nela é puxado para o inconsciente. O cérebro feminino é extremamente sensível a rupturas energéticas, e quando ela percebe que o vínculo foi realmente cortado, algo dentro dela tenta restaurá-lo. É o instinto de conexão.
o impulso biológico de buscar o que antes a fazia sentir segurança. Mas isso não acontece de imediato. Primeiro vem o silêncio dela, depois o incômodo, depois a lembrança. E só então vem a saudade. É um processo lento, invisível, inevitável. E o mais curioso é que quanto mais você tenta acelerar, mais ele se desfaz. O segredo não é esperar que ela sinta sua falta. O segredo é se tornar alguém cuja ausência é impossível de ignorar. E isso só acontece quando a sua presença já não está contaminada pela necessidade. O silêncio verdadeiro é atraente porque ele carrega mistério. E o mistério é o oxigênio da mente feminina. Quando ela não entende algo, ela pensa. Quando pensa, ela sente. Quando sente, ela se envolve. O contato zero só é poderoso quando é real, quando vem da sua transformação, não da sua intenção. Porque no final, ela não sente falta de quem você era. Ela sente falta do que você se tornou em silêncio. E quando esse momento chegar, não será mais você quem espera. Será ela. Nada é mais atraente do que a paz de quem já não precisa provar nada. Há um instante em que o silêncio deixa de ser uma estratégia e se torna uma linguagem. E é nesse ponto que o contato zero revela sua verdadeira natureza. Não é mais sobre ausência, é sobre presença silenciosa. A presença de alguém que está ali, mesmo não estando, porque algo nele mudou de tal forma que o espaço ao redor sente. Você não a ignora, você a transcende. E esse é o tipo de movimento que confunde profundamente a mente feminina, porque o que ela esperava era uma disputa de atenção, uma tentativa desesperada de retorno. Mas o que encontra é algo completamente diferente. Um vazio sereno, um homem que não briga mais com o próprio destino. A psicologia feminina entende, mesmo que inconscientemente, que o poder emocional está sempre com aquele que tem mais controle sobre o próprio desejo. O desejo é o combustível da conexão, e quando você aprende a não alimentar o desejo de ser desejado, algo em você se torna magnético. É paradoxal, mas é assim que funciona. Quanto mais você se desapega, mais força você emite. Porque o apego é ruído e o desapego é frequência pura. Durante o contato zero, ela não sente falta do homem que você era. Sente falta da sensação que você provocava. E essa sensação só pode ser recriada quando ela percebe que perdeu algo autêntico. O problema é que muitos homens fingem autossuficiência, mas o fingimento é perceptível. Ela sente. A energia de quem ainda espera, mesmo que em silêncio, tem um tipo de vibração ansiosa, um campo de expectativa. O verdadeiro silêncio é aquele que vem da rendição, não da indiferença, mas da compreensão de que nada mais precisa ser provado. Nesse estado, você começa a perceber algo sutil. A ausência não é o oposto da presença, é uma forma diferente dela. Quando você se retira com consciência, sua energia continua orbitando o inconsciente dela, não mais como um pedido de amor, mas como um eco de maturidade. E a mente feminina, acostumada com a insistência, não sabe lidar com o eco. O eco perturba. Ele não força, mas também não desaparece. É aí que ela começa a pensar em você, em momentos aleatórios, sem motivo aparente. Isso não é mágica. É psicologia da associação. O cérebro humano cria laços não apenas pela convivência, mas pela intensidade emocional. Quando algo termina de forma abrupta, o cérebro tenta resolver o que ficou em aberto, e o seu silêncio se torna esse enigma não resolvido. Ela se pergunta: por que ele não volta? Por que ele não tenta mais? E quanto mais tenta encontrar respostas, mais alimenta o próprio pensamento sobre você. O contato zero é, portanto, uma reprogramação psicológica. Enquanto você se reconstrói, ela começa a se desconstruir.
Você sai do papel de necessitado e entra no papel de referência emocional. Não porque está tentando provar algo, mas porque o simples ato de não tentar mais é, em si, uma prova. A mulher começa a perceber que o controle que tinha não era real. Que a atenção constante que você oferecia era o alicerce da segurança dela, e que agora, sem essa base, algo dentro dela começa a desmoronar lentamente. É o ego sendo confrontado, e o ego, quando perde alimento, grita. Mas o grito é interno. Ela não vai te procurar de imediato. Vai tentar se distrair, racionalizar, criar narrativas para não admitir a falta. Mas no fundo, há um desconforto que não se explica. Enquanto isso, o seu papel é permanecer no silêncio fértil, aquele que gera transformação. O contato zero não é uma pausa no jogo, é o início de um novo ciclo interno. Você começa a olhar para si sem as distorções que o amor doente criou. Descobre os lugares onde se anulou. Percebe como tentou ser o que ela queria e não o que você realmente era. E essa consciência é o que transforma o homem comum em alguém raro. Porque raridade não é sobre aparência, status ou atitude. É sobre presença energética. Um homem em paz consigo mesmo se torna inacessível para quem ainda vive do caos. Com o tempo, ela começará a notar sinais, não externos, mas internos. Um desconforto, um vazio estranho, um desejo de saber como você está. E quando esse impulso vier, ela não entenderá de onde vem. A mente feminina tenta racionalizar o que o coração sente, mas o coração sempre fala primeiro. E é o coração que, nesse momento, começará a sentir a ausência, não como perda, mas como arrependimento. Mas é aqui que mora a revelação. O objetivo nunca foi fazê-la sentir sua falta. O verdadeiro propósito do contato zero é se tornar alguém que não depende mais de ser lembrado. Porque quem se reencontra inevitavelmente se torna inesquecível. O silêncio é o espelho onde a alma se refaz. Há um instante quase sagrado em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer palavra que poderia ser dita. É o momento em que você percebe que o contato zero nunca foi sobre a ausência dela na sua vida, mas sobre a sua presença dentro de si mesmo. Quando o ruído do desejo se cala, a verdade começa a falar. E a verdade é simples, quase brutal. O amor que você tentou oferecer enquanto estava fragmentado nunca poderia ser pleno, porque o que está dividido não sabe doar, apenas busca. O silêncio, portanto, é a ponte entre o homem que buscava e o homem que se encontra. Ela começa a sentir, mas agora é diferente. O que ela sente não é saudade do antigo você, é curiosidade, é espanto, é o desconforto de perceber que algo nela ainda está preso a uma versão sua que já não existe. E isso desestabiliza profundamente a mente feminina, porque o que antes era previsível, agora se tornou mistério. Ela esperava a volta, esperava o arrependimento, esperava o velho padrão de retorno emocional, o pedido, o gesto, a frase que confirmaria o que o ego dela precisava ouvir. Mas o que vem é o nada. Um nada denso, vivo, quase espiritual. E o nada tem um poder que o excesso nunca teve. Nesse ponto, algo dentro dela começa a se reconfigurar. As lembranças que antes traziam alívio começam a provocar dor. O orgulho que antes sustentava o afastamento começa a parecer vazio. Ela começa a revisitar memórias que havia trancado, detalhes pequenos, gestos, frases, olhares. E o cérebro faz o que sempre faz, reconstrói narrativas. Só que agora, sem o ruído da sua presença constante, essas narrativas ganham uma nova cor. Ela começa a enxergar não o que você fez, mas o que ela perdeu. Enquanto isso, você, em silêncio, aprende a respirar de um novo modo. O amor que antes era carência, agora é contemplação. Você deixa de querer possuir e passa a compreender.
E nessa compreensão nasce algo raro, a verdadeira liberdade emocional. Porque você não é mais escravo da lembrança. Você é o criador do seu próprio espaço interior. O contato zero te transformou, mesmo que ela nunca saiba disso. E é justamente por isso que ela vai sentir, não a sua falta, mas a ausência de algo que só você era capaz de oferecer quando finalmente se tornou inteiro. A mente humana reage ao mistério com fascínio. E o que você se tornou é isso, um mistério. Um homem que não voltou, não implorou, não explicou, apenas desapareceu e renasceu em silêncio. Essa é a imagem que permanece, não por orgulho, mas por autenticidade. Porque nada é mais forte do que a energia de alguém que aprendeu a não depender do desejo alheio para existir. Ela vai sentir a sua falta, sim, mas não será de forma previsível nem romântica. Será como uma ferida que cicatrizou por fora, mas ainda pulsa por dentro. Um eco que insiste em voltar nos momentos mais silenciosos. Quando a noite for longa, quando o coração dela for confrontado com o vazio das escolhas, ela lembrará não do que você disse, mas de quem você foi quando decidiu ficar em silêncio. E é aí que a psicologia se transforma em arte. Porque, na essência, o contato zero é uma lição sobre poder emocional, mas também sobre amor verdadeiro. O amor que não precisa aprender para permanecer. O amor que não precisa se provar para existir. O amor que, no final, encontra sua forma mais pura. O amor próprio. Você não quer mais que ela sinta sua falta. Você quer sentir a sua própria presença. E quando isso acontece, o jogo termina. Porque o homem que se reencontrou nunca mais volta a ser mendigo emocional de ninguém. Ele entende que a escassez estava dentro, não fora. Que o amor que ele procurava era apenas o reflexo daquilo que precisava despertar. A mulher pode até voltar. Pode tentar, pode se aproximar, pode sentir o impulso de reviver algo que ela mesma destruiu. Mas nesse ponto, você já saberá. O verdadeiro poder não está em ser desejado, está em ser livre. E a liberdade é o último estágio do amor. Nada atrai mais do que um coração em paz. E nada afasta mais do que um homem que se reencontrou. Você não precisa que ela sinta sua falta. Precisa apenas lembrar quem você é quando o silêncio se torna a sua voz.